Bom, pessoal, vocês viram aí que infelizmente acabou não dando certo, né? Tava travando o som, travando a imagem. Então, por hoje, tá? Eu vou gravar essa aula, tá? Mas a partir de amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos seguir com as lives, ok? Vamos então continuar onde nós paramos, que é a correção dos exercícios, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão já tínhamos visto, que quando você era para substituir certamente o mas por palavras que continuam dando o mesmo sentido, continuam dando o mesmo sentido. Então, poderíamos trocar o certamente por sem dúvida, provavelmente, e o mas por entretanto, porém, todavia. Então, continuam com o mesmo sentido, a gente só trocou. Aí você tinha que adicionar um adjetivo que descreva cada um dos substantivos em destaque. Então, nós temos lá decisões, situação, acidente e meninos. Então, são todos substantivos. Então, que adjetivos vocês acrescentaram, tá? Então, olha só, as decisões difíceis, situação triste, meninos rebeldes, acidente violento. Só que assim, é pessoal, vocês poderiam colocar qualquer adjetivo coerente, hein? Adjetivo para esses substantivos aí. Exercício 2. A parte material física do colégio era impecável. Piscina, limpíssima. Bom, nós temos aí na palavra limpíssima, tá? Temos um sufixo, ó. Que sentido o sufixo íssima acrescenta a palavra limpa? Então, limpa é a palavra, e aí limp é o radical, né? E íssimo, ou íssima, é o sufixo, tá? O sufixo é aquele colocado depois do radical e que dá um sentido, né? Que nós já estudamos ano passado, que é o que, ó? O sufixo íssima eleva o grau do adjetivo limpa para o grau superlativo. Lembram disso? A gente já estudou o superlativo, né? No sentido de muito, extremamente limpa. Para que ficasse conciso e para evitar repetição, algumas palavras foram omitidas na construção desse trecho. Reescreva acrescentando essas palavras. Então, olha só, a parte material física do colégio. Então, a parte material, a parte física do colégio era impecável. Piscina, limpíssima. Piscina, limpíssima. Então, tanto as palavras piscina quanto a palavra parte, né, elas foram tiradas para evitar repetição. Então, agora você teria que reescrever colocando as palavras que foram retiradas, tá? Então era só acrescentar, ó. A parte material, a parte física do colégio era impecável. Como era a piscina? A piscina era limpíssima. Então quem errou, apaga, arruma, corrijam, tá? Que retornando às aulas eu vou vistar tudo isso daí, hein, pessoal? Bom, questão 2. Releia o trecho abaixo e responda. Quer dizer, se tudo isso for verdade, a escola tão boa, sem despesa para mim, um estudo garantido, um futuro para vocês. Bom, que personagem falou isso? Quem? A mãe dos garotos, né? Então a Edna, a mãe dos meninos. Como é possível identificar o locutor dessa fala, mesmo sem a exposição explícita? Tá? Então, como a gente percebe que é a mãe deles que está falando, tá? Então, olha só, é possível identificar pelo contexto, tá? E pela forma como se refere aos outros personagens, quando fala seus filhos, né? E seus filhos, filhos de quem? Da Edna. Então, a gente percebe aí que o narrador mesmo, que implicitamente, a gente percebe que ele está falando a respeito do assunto, quem são os personagens desse texto, tá? E aí, assim, ó, reescreva esse trecho citando a personagem que falou. Então, ó, Edna acrescentou, quer dizer que se tudo for verdade, e assim vai, tá? Então, nós vimos aí que a Edna que falou sobre isso. Aí depois, reescreva essa fala de maneira que se torne um discurso indireto. Vocês lembram o que é discurso indireto? É quando não aparece a fala dos personagens, é o narrador que fala por eles, tá? Nós vimos também ano passado, olha, o direto aparece na narrativa em forma de diálogos, nos quais os personagens falam uns com os outros diretamente. Cada fala define um parágrafo, sempre introduzido por um travessão. Então, na fala, 2 pontos, travessão. Já no indireto, é o narrador que fala. E aí, aqui na primeira questão, ó, quem é o narrador do texto, ele é um personagem da história. Então, o narrador não participa. Quando o narrador não participa da história, ele é o narrador observador. E ele está em terceira pessoa, lembram disso? E nós temos o narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, é aquele que participa. Nesse caso, é o narrador observador, tá? Ele não participa da história, ele apenas conta os fatos. Bom,
Para aproximar o leitor da trama e inseri-lo ao ambiente, muitas vezes o autor usa trechos descritivos. Olha outro assunto que a gente já viu, tá? Descrição. O que ou quem é descrito no texto, como são descritos, tá? Então ele descreve o colégio, né, de São Bernardo, descreve as instalações físicas, bem como o funcionamento, os alunos, a ideologia, a reputação da nova escola. Então ele dá uma descrição assim bem detalhada, né? Bom, a escola também é descrita, né, bem equipada, preparada para o ensino e formação dos alunos. E alguns alunos também são descritos ali como estudiosos, com boas perspectivas e chances para o futuro. Então ele faz uma descrição, tá? Que são trechos descritivos, que a gente já trabalhou, que vocês já fizeram a redação. Lembram disso? Fizeram uma redação que era totalmente descritiva, que vocês tinham que descrever uma cena, vocês já fizeram isso. Bom, analisando as ideias do texto. Então, o texto 1 é um trecho do romance de Tanto Bater Meu Coração Se Cansou, tá? E aí nós temos lá, ó, o romance se define como uma narrativa longa, em capítulos, que possui personagens variados em torno dos quais acontece a história principal e as histórias paralelas a essa. E pode apresentar espaço e tempo variados. Esse gênero narrativo surge como variante do gênero épico, do qual se originam também outros gêneros, como a novela, o conto, a crônica, a fábula. O gênero épico, pessoal, depois lá no ensino médio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês vão aprender, tá? O épico são aquelas histórias onde tem os heróis, né, os grandes feitos, as grandes conquistas, né, até onde eles foram, até o que eles fizeram, como que chegaram, tá? São as grandes narrações aí, são histórias, né, de grandes feitos, de grandes heróis. E é uma narrativa. Bom, em sua interpretação, Lúcio e Benjamin gostaram de se mudar para um novo colégio? O que vocês acham? Tá? Será que gostaram ou não? Então vamos lá. Tanto Lúcio quanto Benjamin acabaram gostando da nova escola, tá? Bem equipada, limpa, aquilo que a gente já viu lá em cima, né? Que são aquelas características da escola. Então realmente... não, desculpa, gente, isso aqui é a questão 2. Desculpa, I'm sorry. Primeira questão lá, que é a questão pessoal, tá? Então vocês percebem que eles gostaram, quer dizer, acabam voltando, né? Então eles gostaram daquela escola, e aí esses trechos que mostram, né? Olha só, afirma que Benjamin ficou deslumbrado. Nossa, uma escola nova, caramba, que tem tudo, que perfeita, né? Então mostra que realmente eles gostaram. Bom, aí depois de 15 dias estudando no novo colégio, Lúcio e Benjamin firmam um pré-julgamento do lugar das pessoas, né? Pré-julgamento, aquele pré-conceito, né? Liste as diferenças e semelhanças entre as opiniões dos irmãos, tá? Sobre a nova escola, tá? Quais são, então? Ó, tanto Lúcio quanto Benjamin acabaram gostando, né, da escola, porém se posiciona mais receoso e crítico, pensando nos desafios, né? Como será se adaptar, como reagir, enquanto Benjamin já se deslumbra desde o começo, tá? Então, assim, o Lúcio, né, fica meio assim preocupado, né, como é que eles vão se adaptar a tudo aquilo. Já o Benjamin, não, ficou todo deslumbrado. B. Interprete a seguinte frase do último parágrafo. Benjamin via o que queria ver. Justifique sua interpretação com elementos do texto, tá? Então, Benjamin, ele enxerga a nova escola positivamente e não procura ver possíveis aspectos negativos, mas foca seu olhar e opinião nas características boas da escola. Então, a sentença que afirma que ele via o que queria, né, trata sobre essa seleção de visão que ele faz sobre a escola. Então, ele só viu o lado positivo. Então, quando você não quer, você está enxergando só aquilo que você quer ver. Mesmo que tenham várias coisas mostrando o contrário, tenha seus pontos negativos, ele fixou apenas no quê? No lado positivo da escola, tá? Ao estudar no COVISB, os objetivos dos irmãos eram iguais ou diferentes, tá? Então, aparentemente, olha só, os objetivos parecem ser diferentes, tá? Pois Lúcio não demonstra interesse nos estudos, mas sim nas instalações e nos demais aspectos que a escola pode lhe oferecer. Enquanto isso, Benjamin demonstra o quê? Estar interessado nas aulas,
como que será, com o que será estudado, com as lições e com o período de tempo que fica ali na escola. Tá? Então a gente percebe a diferença dos dois. Um deslumbrado com a escola e outro preocupado com as aulas. Né? 3. Releia o trecho seguinte e responda. Mas aquilo não era um hotel ou clube, era uma escola. E o que mais uma escola deveria ter? O que faz de uma escola uma boa instituição de ensino, além de suas qualidades físicas? Tá? Então, o que tem que ter numa escola, né, além das qualidades físicas, para que seja uma boa escola, tá? Uma boa instituição de ensino? Tá? Então, olha só, além do aspecto físico, uma boa instituição deve preocupar-se com o quê? Qualidade do ensino oferecido aos seus alunos. Tá? Buscando formas didáticas, criativas, para envolver e ensinar as crianças e os adolescentes. Tá? Então, tem que se preocupar com a qualidade de ensino que oferece para seus alunos. Então, além do aspecto físico, a qualidade de ensino é muito importante. O que significa ter um estudo informativo e formativo? Porque essa informação aparece nas propagandas da escola. Então, além de oferecer novidades e informações, o colégio demonstra também que se preocupa em informar os alunos que lá estudam, ou seja, ajudá-los a aplicar as informações que eles recebem em situações do cotidiano, para que se formem bons cidadãos na sociedade. Tá? O COVISB parece usar essa ideia como um diferencial em relação a outras escolas, por isso veicula essas palavras em suas propagandas, tá? Informativo e formativo, informar e formar, tá? Formar o cidadão. Em sua opinião, é possível que todos em uma sociedade tenham acesso ao ensino de nível excelente? Por quê? Será que todos na sociedade têm esse acesso de ensino? Pensa na realidade do nosso país. Pensa na realidade do nosso estado, da nossa cidade. Tá? Será que é possível que todos tenham esse acesso? Isso a gente vai ver depois, tá? Na sala de aula. Releia o trecho. Primeira semana de aulas, horário novo, vida nova, acertar rotina, não naufragar nos primeiros desafios, né? Não afundar, tá? Compare esse trecho com a ilustração abaixo, apontando suas possíveis semelhanças, tá? Então dá uma olhada aí, ó. Nós temos essa imagem, tá? Então o que essa imagem tem a ver com esse trecho aqui, tá? Então, ó, tanto a ilustração quanto a frase retirada do texto demonstram o quê? A situação de um aluno que começa a estudar em uma nova escola, a necessidade de se interagir a um grupo diferente e ser aceito por esse grupo. Tá? Para um novato, o que poderiam ser esses primeiros desafios? Então, nova escola, quais seriam esses primeiros desafios? Tá? Então, podem ser vários, né? Primeiro, ser aceito pelos colegas, se ajustar aos horários, se adaptar às regras, tá? Os novos professores, quantidade de lição. Então, tem um monte de coisa aí que poderiam ser colocadas aqui nessa atividade. Tá? Quais seriam os primeiros desafios? Bom, que conselhos você daria a Lúcia e Benjamin para que eles pudessem superar esses desafios e ter sucesso no novo colégio? Então, o que vocês diriam para eles? Isso a gente vai ver depois em sala de aula também, tá? Em sua opinião, como esses desafios podem ajudar Lúcia e Benjamin na construção do seu caráter? Olha aqui que nós já falamos sobre isso também. A questão da construção do caráter, né? Da pessoa ser confiável, respeitosa, né? A gente já falou sobre isso aí. Bom, aí depois vocês fizeram até aí, né? Até a página 14. Então, foi a atividade que eu tinha passado para vocês, ok? Bom, aí depois amanhã na aula, se vocês tiverem dúvidas a respeito desse conteúdo, tá? Então amanhã durante a live vocês me coloquem aí qual foi a maior dificuldade, tá bom, pessoal? Bom, então por hoje é só, tá? E amanhã, se Deus quiser, nós teremos então a live, tá? Para dar continuidade, vou fazer uma revisão da estrutura dos verbos, tá? A Isa falou que ainda tá com um pouquinho de dificuldade quanto a isso, então amanhã a gente vai ver isso também, tá bom? Um beijão, uma boa tarde para vocês e até amanhã, se Deus quiser.